Ontem nós assistimos a uma das cenas mais deprimentes da nova República Brasileira. Nós vimos bolsonaristas, terroristas bolsonaristas, invadindo a sede dos três poderes em Brasília. Invadiram a sede do STF, do Supremo Tribunal Federal, invadiram o Palácio do Planalto e invadiram também o Congresso brasileiro. E depredaram tudo, você pode ver cenas assustadoras de destruição de patrimônio público, de obras de arte. Então foi um ato de terrorismo sem dúvida nenhuma. Aqui a gente tem que pensar que se você ainda hoje, vamos supor que você seja eleitor do Bolsonaro, que caiu de paraquedas nesse canal aqui, você eleitor do Bolsonaro, você aplaudindo isso hoje, você está aplaudindo terroristas, você está aplaudindo insurgentes, você está aplaudindo golpistas que tentaram derrubar a democracia brasileira, você está aplaudindo criminosos, você que supostamente é a favor da lei e ordem, você que supostamente defenderia cidadão de bem, você está defendendo e aplaudindo e celebrando terroristas. E aqui a gente entrou numa questão que, na verdade, foi um assunto que eu estudei muito ao longo dos últimos 4 anos, porque, junto com a extrema-direita, você tem esse movimento que já é um movimento que está nas franjas da disputa política, já é um movimento que está quase saindo do espectro político, Você tem ali grupos moderados, depois vai radicalizando, e nas franjas das franjas, no extremo do extremismo, você tem grupos violentos que perpetram atos contra cidadãos, ou contra patrimônio público, ou contra forças de segurança. Então, assim, você tem os grupos terroristas. E esse foi um assunto que me fascinou muito porque eu queria entender a psicologia do extremista que pratica atos violentos. Então, eu quase cheguei a fazer, na verdade, um mestrado sobre terrorismo para compreender como opera a cabeça de um terrorista. E o que a gente tem no Brasil hoje é exatamente isso. A gente tem grupos extremistas de política que são os bolsonaristas, são os apoiadores de um governante de extrema-direita, um governante autoritário, um governante que visava a ruptura democrática, que visava o golpe de Estado. Ele nunca ocultou isso. A gente tem entrevistas do Bolsonaro dos anos 90, ele falando sobre isso, que no Brasil apenas um golpe de Estado resolveria os problemas. Então ele sempre foi alguém que defendeu uma saída violenta e armada e pelo Exército, pelas Forças Armadas, para a solução dos problemas. Então, assim, por mais que ele tenha governado 4 anos de maneira, entre aspas, democrática, ele só fez isso porque ele não teve força para destruir a democracia, não foi por falta de vontade, não foi por falta de tentativa, inclusive. 7 de setembro de 2021 houve tentativa, havia intenção durante as eleições de ruptura democrática e esse ato agora de ontem, esse ato vem coroar todo um percurso que conduziu até esse momento. Nós sabíamos que isso poderia acontecer, havia grandes possibilidades de que isso viesse a acontecer. Em 2020, gente, olha só, é sério, em 2020 a gente assistiu nos Estados Unidos à invasão do Capitólio. Apoiadores do Trump, golpistas também, invadiram o Capitólio, que é a sede do Congresso norte-americano, invadiram o Capitólio na tentativa de evitar que o Joe Biden fosse certificado, ou seja, que ele fosse reconhecido como presidente dos Estados Unidos eleito. Eles invadiram o Capitólio, houve mortes, houve destruição, muita gente foi presa por insurreição, por tentativa de destruição do Estado Democrático de Direito lá nos Estados Unidos. E aí, naquele dia, acho que foi dia 8, inclusive, acho que foi exatamente 2 anos atrás, eu fiz um vídeo dizendo o seguinte: isso vai acontecer no Brasil? Qual é a possibilidade de que isso ocorra no Brasil? E ali havia uma fala do Bolsonaro no qual ele dizia que poderia ser pior no Brasil. Eu vou pôr um trechinho aqui para que vocês assistam, porque isso aqui é pronunciado, isso aqui já está sendo, antecipado há 2 anos. Então lá, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da tal da pandemia e houve gente lá que votou 3, 4 vezes, mortos votaram, foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Então a falta dessa confiança levou a esse problema que está acontecendo lá. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe, daí a imprensa vai falar sem prova e diz que a fraude existe. Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais, tá certo? Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18. Tá? Não estou falando que vou ser candidato, nem que vou disputar as eleições. Até quem me critica, aí arranja um candidato para você. Eu não posso prever aqui se o Bolsonaro vai recusar ou não aceitar o resultado da eleição. Não sei dizer, mas ele já indica aqui que ele pode fazer isso sim, que será pior do que nos Estados Unidos. Então, a grande incógnita é se agentes de segurança, agentes armados vão comprar o bolsonarismo ou não. E aí sim é que a gente vai ter que ter medo, porque a violência pode sim levar a um estado bastante complicado. E depende de forças armadas e das polícias brasileiras. E esse é o grande medo. Esse é o grande medo porque o Bolsonaro fala diretamente para esse segmento da população. Ele é alguém que está constantemente cutucando esses grupos e tentando arrebanhá-los para seu lado. Não é de hoje, não é de ontem, não é semana passada isso. Há 2 anos eu venho aqui
frequentemente alertar sobre o risco de, nas eleições desse ano, 2022, que isso poderia acontecer como consequência da derrota do Bolsonaro. Ele era alguém que contestava as urnas eletrônicas, ele era alguém que contestava as eleições, era alguém que antagonizava a oposição política, a esquerda no geral. Então, assim, havia uma grande chance disso acontecer e nós dissemos isso inúmeras vezes. Eu parecia até meio chato, né? Eu acho que, não sei, quem acompanha o canal aqui, talvez até ficasse um pouco de novo isso, comparando o cenário norte-americano com o brasileiro, comparando o Bolsonaro com o Trump, comparando os golpistas brasileiros com os golpistas norte-americanos. Por que eu fazia isso? Porque havia inúmeros indícios e evidências, inclusive, das relações, né, da relação existente entre os grupos extremistas de direita norte-americanos e brasileiros. O Eduardo Bolsonaro era alguém que estava em Washington, que havia visitado a Casa Branca pouco antes do ato de invasão do Capitólio. Então, assim, essas pessoas estão em comunicação e, nesse caso em particular do Brasil aqui, é necessário responsabilizar quem participou diretamente, né, os terroristas estavam lá presencialmente, fisicamente, e quem financiou os atos terroristas também. O dinheiro, seguir o rastro de dinheiro e descobrir quem são os empresários, os cidadãos que deram dinheiro para levar essa galera, essa cambada de pessoas, né, milhares de pessoas, para Brasília para praticarem esse ato de terrorismo. Tem que investigar o dinheiro, mas não apenas isso. O governador do Distrito Federal, o Ibanez, já caiu e também deve ser responsabilizado por isso, por omissão. A cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal também deve ser responsabilizada. Os policiais militares que estavam em campo ali, que estavam em Brasília e que se omitiram, também devem ser responsabilizados. É preciso saber quem são as pessoas e, mais do que isso, acima de tudo, né? Acima de tudo, o clã Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que é alguém que faz essa ponte entre a extrema-direita norte-americana, é alguém que faz a ponte entre os criminosos norte-americanos e esses criminosos do Brasil. Ele precisa ser investigado e também o Bolsonaro precisa ser extraditado para o Brasil. Ele está na Flórida agora, precisa ser extraditado para o Brasil, ser julgado e preso. O Bolsonaro, embora talvez não seja o arquiteto dessa invasão, desse ato terrorista, ele certamente é o topo desse movimento. É alguém que o tempo todo instigou atos golpistas, é alguém que o tempo todo legitimou esses grupos, esses cidadãos. Então o Bolsonaro deve ser preso. Além também de Anderson Torres, que era o ministro do Bolsonaro e que agora era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Bolsonarista também. Essas pessoas têm que ser investigadas, têm que ser responsabilizadas e presas se for o caso. Então o Bolsonaro, ele é o responsável por isso, assim como o Trump também foi responsável pelos atos no Capitólio. Então no Brasil não é diferente. Se tem alguém que é responsável por isso nesse momento agora, é o Bolsonaro, que deve ser extraditado para o Brasil, deveria ser pelo menos, né, ser extraditado para o Brasil e preso. E aí vale entender qual é o objetivo deles, né? Como eu falei, o meu interesse para compreender atos terroristas era por que as pessoas fazem isso, por que cidadãos, né, por que pessoas comuns de repente são radicalizadas e resolvem empreender um ato de violência contra os outros ou contra si próprias também, né? Pessoas que se matam para poder, sabe, causar algum tipo de estrago. O objetivo central é mobilizar as demais pessoas. Então, assim, eles vão lá, perpetram um ato, e aí, com esse ato, né, simbólico e muitas vezes grandioso também, né, que tenha cobertura midiática, porque isso é importante também, que a mídia se horrorize com isso e reproduza o que aconteceu, que esse ato estimule outras pessoas revoltadas, também indignadas com o cenário, que também se mobilizem e pratiquem atos de terrorismo. Então, assim, a intenção é clara nesse caso. Eles vão para Brasília, invadem a sede dos três poderes ali, e isso levaria outros bolsonaristas que estão ali inflamados em outras regiões do país a também saírem nas ruas e invadirem, sei lá, alguma coisa. Quebrarem alguma coisa. Fazer barulho. E aí há um equilíbrio, não, um ponto de equilíbrio, porque um atentado terrorista ele tem alvos muitas vezes civis, mas é preciso, entre aspas, ser proporcional. Ou seja, se passar do tom, se for muito brutal, se for muito, sabe, horrendo, isso pode repelir, inclusive, pessoas, né, comuns que porventura, poderiam simpatizar com o movimento terrorista. Então vamos pensar, por exemplo, na Al-Qaeda. A Al-Qaeda, quando vai lá e pratica o ato do 11 de setembro, é um ato que é aplaudido em muitos países do mundo, que se opõe aos Estados Unidos, que vê os Estados Unidos como uma grande máquina de guerra, como um grande inimigo da humanidade. Então, assim, foi aplaudido. Porém, esse ato bem-sucedido de violência horrendo, né, que foi lá que destruiu o World Trade Center e matou mais de 3 mil pessoas, esse ato também levou ao fim da Al-Qaeda, porque por causa disso, houve invasão do Afeganistão, muitos líderes da Al-Qaeda foram presos ou mortos, e isso desmantelou a rede da Al-Qaeda. Então, assim, o sucesso do ato terrorista levou a um desmantelamento da própria organização terrorista. Então, passou do ponto. Foi muito bem sucedido e isso destruiu a rede. É o que possivelmente vai acontecer com o movimento bolsonarista agora. Esse ato de invasão das sedes dos poderes pode ser também o começo do fim do bolsonarismo, porque agora vai levar à prisão de centenas de pessoas. Já tem muita gente presa em Brasília, mas vai levar à prisão de muita gente. E gente importante também, né? Empresários que
financiaram isso e que vão parar em cana. Então, isso pode ser que intimide muita gente, desmantele a rede e leve, talvez, a uma moderação de tom, de modo que essas pessoas se intimidem. Como eu falei, você que está agora aplaudindo isso, você está apoiando terroristas. Você está aplaudindo a Al-Qaeda brasileira. Você está aplaudindo o Bin Laden brasileiro, que é o Bolsonaro. Você está aplaudindo criminosos. Então, quando isso for desmantelado, isso vai, talvez equilibrar um pouco a política brasileira. Talvez. Outro fenômeno é quando o ato criminoso é muito brutal e, como eu falei, isso repele parte dos apoiadores, né? Imagina que essa invasão em Brasília agora também tem essa dimensão. Muita destruição de patrimônio público, muita destruição de obras de arte, e isso também pode levar a um certo repúdio, mesmo de bolsonaristas ligeiramente mais moderados, que vão olhar isso com horror e pensar, bem, não é bem isso que eu apoio, eu acho que passaram do tom. Agora, de fato, eles não representam aquilo que eu penso. E aí também pode repelir muita gente nesse sentido. Mas é crucial compreender a importância do financiamento. Tem que ir atrás de quem financia os criminosos, tem que ir atrás de quem financia o terrorismo, porque essas pessoas aí não seriam nada sem o dinheiro. Porque tem gente pagando esses ônibus para Brasília, que dizem que tem mais de 100 ônibus lá, pagando alimentação, pagando, sabe, talvez diária para essas pessoas estarem lá, e vão pagar também advogados para essas pessoas, possivelmente. Então, essas pessoas do dinheiro têm que ser investigadas e presas também. Isso é muito importante, porque o que mantém o terrorismo internacional é justamente gente de grana mandando dinheiro para essas pessoas. E o fato é, esse é o ponto mais crucial de todos, é que o bolsonarismo tem que ser extirpado da política brasileira. O bolsonarismo é um câncer. O Bolsonaro é um câncer. Essa pessoa tem que ser esquecida na política brasileira, tem que ser extirpada. Extirpada das instituições, extirpada das polícias, extirpada do judiciário, porque tem juízes bolsonaristas, policiais bolsonaristas, foram omissos no caso de Brasília. Esse câncer tem que ser erradicado do Brasil. E, como eu falei, isso só vai passar por prisão, por criminalização dessas pessoas, por responsabilização delas. É o único modo. O único modo é você identificar quem são esses indivíduos e pô-los atrás das grades. O fato é que passou de todos os limites, nós sabíamos que isso ia acontecer, não é nenhuma novidade, não é nenhuma surpresa, eu não estou surpreso, foi muito pior do que a gente imaginava, embora, felizmente, não tenha havido nenhuma morte até agora. Mas a gente sabia que isso ia acontecer. Eu estou há anos repetindo isso, semanalmente, dizendo que havia possibilidade de violência, de destruição, de uma revolta, de um tipo de insurgência parecido com o dos Estados Unidos. A gente está falando isso repetidas vezes, gente. Então não é surpresa e não há nenhuma outra explicação a não ser conivência, omissão, compactuar com essas ideias bolsonaristas, e isso passa, como eu falei, pelo governo do Distrito Federal e pela polícia do Distrito Federal. Policiais bolsonaristas que permitiram que isso acontecesse. Isso é muito grave, isso é muito sério. Agentes do Estado que deveriam proteger o Estado e que estão protegendo uma agenda golpista, terrorista do Bolsonaro. Isso é muito grave, isso é muito sério e isso deve acabar para ontem. Talvez esse seja o ponto de inflexão agora, o ponto no qual atingiram o momento máximo, passaram dos limites total e agora haverá um recuo e prender essas pessoas. Eu quero saber o que vocês pensam sobre o que vocês viram ontem, porque as cenas foram estarrecedoras. A invasão ontem foi assustadora, mas o que você pensa sobre isso? Como você entende o que aconteceu ontem? Como você entende que serão as consequências disso? Serão presas as pessoas? O que vai acontecer na sua cabeça? Se a gente pode esperar, sabe, punição exemplar ou impunidade? Se isso pode representar o fim do bolsonarismo? Se isso pode representar agora um encolhimento dessa base porque as pessoas vão ficar chocadas? Como é que você entende isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para uma força e participe do Clube do Livro Filosófico, todos os meses lendo uma obra de filosofia ou de literatura com teor filosófico, e hoje à noite temos um encontro para falar de Schopenhauer. Link na descrição aqui, participe, espero você por lá. Um abração e até mais. Tchau! Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse meu super amigo. Eu tenho um convite para fazer para vocês. No nosso encontro Mapa da Mina de 2022, eu previ que se o dólar caísse e viesse abaixo de 4,80, isso seria uma oportunidade de compra. Que ele deveria passar o ano inteiro em níveis altos, até acima de R$5. Muita gente achava o contrário, achava que ia continuar caindo toda a vida. Pois bem, mais uma vez a gente acertou. Todo ano a gente tem acertado bastante nesse encontro Mapa da Mina. E esse ano de 2023 ele vai acontecer no dia 26 de janeiro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se você quiser participar gratuitamente, é um encontro que não tem replay. É só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Vai lá e se inscreve. Ajuda os seus investimentos e também a você planejar os seus negócios ao longo desse ano. O cenário está muito difícil, mas se a gente se ajudar, fica um pouco mais fácil. Um abraço.